Julgamento que pode deixar Bolsonaro inelegível, o ex-presidente já traça planos para as próximas disputas nas urnas. Em evento com apoiadores no Rio Grande do Sul, Bolsonaro disse que não quer perder os direitos políticos para continuar na vida pública. A reportagem é de Misael Mainetti. O ex-presidente afirmou que pensa em se candidatar a vereador na cidade do Rio de Janeiro, na eleição do ano que vem, se escapar da inelegibilidade no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acredito que eu possa contribuir na política com o meu país ainda. Eu peço a Deus que não tenha meus direitos políticos cerceados por parte do TSE. Eu espero que eu seja julgado no TSE usando os precedentes, usando tudo que foi colocado na mesa em 2017, são as chamadas jurisprudências, e que eu seja julgado da mesma forma que foi julgado a chapa Dilma Temer. Além da candidatura à Câmara do Rio, o ex-presidente disse que pode disputar novamente o Palácio do Planalto se estiver vivo e elegível. Lógico que eu não quero perder meus direitos políticos. Até falei outro dia, né? Estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual o problema? Não há demérito nenhum. Até vou me sentir jovem. Que geralmente, né, a vereança é para garotada, para o mais jovem. É o primeiro degrau da política. 2026, se estiver vivo até lá, e também elegível, se essa for a vontade do povo, a gente vai, disputa novamente a presidência. Bolsonaro afirmou ainda que os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, indicados por ele ao Supremo Tribunal Federal, vão ocupar o cargo de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as próximas eleições. E sugeriu que essa futura composição do tribunal seria um fator para a análise das acusações neste momento. E só como curiosidade, o presidente do TSE em 2026 será Cássio Nunes, que eu indiquei. O vice-presidente do TSE em 26 será o terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu indiquei. As coisas mudam. Será que a preocupação com essa mudança antecipa essa vontade de... Olha, ele se reuniu com embaixadores. Eu quero dizer a todos vocês, as minhas contas há 2 semanas foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas da União. Não tem desvio aqui. Não tem roubalheira. Não tem mentiras. Será que é isso que apavora algumas pessoas? Mais cedo, em entrevista, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse esperar que o ministro Raul Araújo, do TSE, peça vista no julgamento. O ex-chefe do executivo elogiou o magistrado e afirmou que ele tem apego à lei. Movido pelo PDT, a ação que começou a ser analisada na quinta-feira questiona a conduta de Bolsonaro em julho de 2022, antes da eleição, quando se reuniu com embaixadores no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o então presidente colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas sem apresentar provas. A reunião foi transmitida pelo canal oficial do governo e pelas redes sociais de Bolsonaro, o que, segundo o PDT, representaria abuso de poder político e econômico e pode deixá-lo inelegível. A defesa contesta as acusações, mas o Ministério Público Eleitoral pediu a condenação do ex-presidente. Nelson Kobayashi volta com a gente para comentar também esse assunto. Nós vimos aí na reportagem de Misael Mainetti que Jair Bolsonaro ainda tem esperança de que não deverá se tornar inelegível. Julgamento aí marcado para essa próxima semana. Serão 2 dias de julgamento, se não me engano. Nelson Kobayashi, difícil dizer ainda o que vem por aí, né?
É difícil, Paula, porque se a gente for seguir à risca as regras eleitorais, não deveria haver a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. São 4 os requisitos: que ele seja agente público, que ele desvie a finalidade de determinado ato por seu poder político, que ele pretenda alguma vantagem com este ato e que seja grave ao sistema eleitoral. Eu acredito que falta um requisito importante desses 4, que é justamente o de pretender vantagem, de buscar vantagem. Se ele estava ali criticando o sistema de urnas eletrônicas, qual a vantagem que ele teria se fosse substituída a urna eletrônica pela urna física? Não haveria vantagem alguma, justamente porque a urna eletrônica é fiel, fidedigna. Acredito que o TSE também concorde com isso. Aliás, é quem tem o poder de fiscalizar e de implementar todo o sistema eleitoral. Então, quando não há vantagem a ser adquirida, quando o uso ou o abuso do poder político, que pode ter acontecido, não é para benefício próprio, mas é contra todo um sistema eleitoral, independente de quem se beneficia ou não com isso, não há este critério, e faltando um dos critérios, não há configuração de ilícito eleitoral. O presidente Bolsonaro ele faz, inclusive, uma brincadeira de que poderá se candidatar a vereador no Rio de Janeiro. É claro que isso não é sério, isso é uma brincadeira justamente para fazer valer o seu direito político. Ele está falando qual é o problema. Eu, se quiser, posso me candidatar a vereador, justamente fazendo essa brincadeira para ressaltar o dever de ser respeitado o seu direito político de votar e de ser votado. Bolsonaro agora vem para São Paulo, vai passar aqui domingo e segunda, em busca, claro, de ampliar a sua rede de apoiadores com o resultado das eleições municipais no ano que vem. O PL e o Bolsonaro querem fazer uma grande rede de prefeitos e vereadores para que essa base a ser eleita no ano que vem sirva de base para a campanha presidencial de 2026, seja dele ou de alguém indicado por ele. Agora, Kobayashi, ele falou dessa isonomia, ele esteve lá no Senado no dia da sabatina, né, de Cristiano Zanin, foi ao gabinete do filho Flávio Bolsonaro, ele saiu, evidentemente foi cercado pela imprensa e ele veio com essa tese aí, portanto, da sua defesa. O julgamento da chapa Dilma Temer, ele ficou centrado naquela questão que envolveu o PSDB, que ao final das eleições, a campanha de Aécio Neves entrou na justiça para uma recontagem dos votos. E nós observamos lá no plenário do TSE que fatos de 2021 foram trazidos até 8 de janeiro deste ano e a defesa de Bolsonaro criticando que o escopo da ação era do PDT, essa reunião com os embaixadores, mas houve um alongamento, portanto, do período das provas. Do ponto de vista legal, isso é legal, Kobayashi? Não, não é legal. No meu ponto de vista, Marcelo, a gente precisa considerar que muito tem se falado que o Bolsonaro vai ser condenado, vai ser declarado inelegível pelo conjunto da obra. Só que em estados democráticos não há condenação de ninguém por conjunto de obra. No processo legal, no devido processo legal, que é uma garantia constitucional, há fatos que são levados ao judiciário para serem considerados lícitos ou ilícitos. Pode ser ilícito criminal, ilícito eleitoral, como nesse caso, a imputação, ilícito administrativo, ilícito civil, qualquer tipo de ilícito. Então, o tribunal ele tem que se deparar com aqueles fatos que foram inicialmente apresentados, até porque a defesa tem que saber sobre o que está sendo acusada, apresentar a sua defesa sobre isso e que haja posteriormente uma decisão. É até possível que no decorrer do processo haja provas novas, se forem de fatos novos ou se forem adquiridas no decorrer do processo, é uma exceção à regra, mas que sejam ligadas àqueles fatos iniciais. Fatos novos não são admitidos, porque isso é justamente desvirtuar esse sistema de compreensão judiciária a respeito de fatos que podem ou não ser considerados ilícitos. Então, há aí um desvirtuamento, sim, da pretensão inicial dessa ação, com documentos que nada têm a ver com aquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores, a exemplo da tal minuta de golpe. Essa minuta não diz nada sobre a reunião, sobre o que foi dito na reunião, sobre a relação do Bolsonaro com os embaixadores, ou seja, é um documento totalmente estranho ao objeto desta ação eleitoral que não deveria ser considerada, portanto, para qualquer embasamento de decisão, seja a favor ou seja contra.